Amém. Podem se sentar. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom estarmos aqui mais esta noite que o Senhor nos presenteou. Isso é um presente do Senhor, esse final de dia, o dia que se passou e essa noite que nós estamos aqui podendo desfrutar, um pouquinho do amor que Ele tem por cada um de nós. Hoje eu tive um dia muito tenso, A partir do momento que a gente tem que vir aqui trazer uma palavra, nosso coração fica realmente tenso. E eu tinha algo que eu venho sempre pensando em pregar, E inicialmente eu queria falar sobre por que Jesus chamou Judas de amigo. Quando Judas foi trair Jesus, o momento que ele beijou Jesus, Jesus chamou ele de amigo. Bom, eu tinha isso no coração, eu falei, não, tudo bem. Só que quando eu comecei a montar alguma coisa para falar sobre isso, não saía nada. E aí eu fiquei tenso, aí eu fiquei triste. Até que o Senhor me levou um texto que eu acho maravilhoso. Aí eu fiquei muito feliz. A única coisa que eu não fiquei feliz é o seguinte: o pastor Marcos falou que eu tenho apenas 20 minutos hoje. Aí eu escrevi 3 folhas. Se eu for só ler, já vai passar os 20 minutos. Eu não vou ter tempo de pregar nada. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas ele mandou, Bom, quem aqui já pensou em desistir? Nossa. Precisa ser sincero, mas nem tanto assim, Todo mundo. Não, esse texto que eu vou ler, está lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 4. É um texto que realmente eu amo ele. E apesar de a gente amar os textos, muitas vezes a oportunidade que tem de falar sobre ele, você passa batido, Mas hoje aprove ao Senhor, de me levar nesse texto e eu peço a Ele que fale com vocês através de mim. É isso que eu peço. Amém? Bom, eu gostaria de ler com os irmãos, todo mundo que tem a sua Bíblia, por favor, abra lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 7. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, é praticamente igual ao que está no telão. A palavra do Senhor diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não
angustiados, perplexos, mas não desanimados. É igual. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Olha bem esse texto, né? Tudo tem coisas ruins acontecendo conosco, mas tudo tem uma saída aqui. Concorda comigo? Tá? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre, por toda parte, o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Aí vamos para o 16. Por isso, não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Queridos, eu posso falar que esse texto tem aí um segredo, como diz o pastor Veronese, uma chave, né, profunda para o nosso viver cristão, né, uma chave profunda. E a partir do momento que nós conseguirmos entender esse texto, né, a partir que esse texto for pregado para você pregar ele para você todo dia, você vai ter uma mudança de vida, né, que você não vai acreditar. Amém? Amém. Eu vejo aqui Paulo, né, Paulo escrevendo sobre isso daí, ele está falando sobre tribulação, sobre coisas que acontecem conosco, que muitas vezes nos entristece, né? Quantas vezes na sua vida cristã você passou por momentos que você fala, não, eu vou desistir, isso daí está tudo errado, tudo que eu ouço não é, na minha vida não é o que se falam, né? As coisas acontecem com os outros, não acontecem comigo. Quantas vezes isso acontece conosco? Agora há pouco, eu não sei porquê, minha esposa perguntou, quantos anos que nós estamos nessa igreja? Eu falei para ela, 30 anos, né? Exatamente no ano de 96 que nós viemos para a igreja. Então fazem exatamente 30 anos que nós estamos na igreja. E nesses 30 anos, muitos momentos nós passamos por isso daqui. E não é somente nesses 30 anos, né? Pode-se falar que todos os dias a gente passa por momentos que o nosso coração nos dá um baque, né? Ele dá uma abalada na nossa vida. E nós não podemos continuar assim. Nós precisamos entender o que esse texto fala, esse segredo, essa chave que Paulo quer passar para nós. Mas Paulo, ele era um cara muito bem sucedido, né? Nós sabemos que ele era um homem muito culto, conhecia tudo de judaísmo, foi ensinado aos pés de Gamaliel, é isso? Gamaliel. Então, um cara que entendia de tudo. E ele escreveu essas coisas porque ele não passou nenhuma aflição, né?
Não aconteceu nada com ele. Vamos dar uma olhadinha aqui em 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 8, a palavra diz assim: não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Né? Então, você vê, o Paulo, em um momento da vida dele, até certo momento da vida dele, ele era o cara, né? Mas aí ele conheceu Jesus, assim como você conheceu Jesus, ou você está conhecendo hoje, e pode saber que a partir desse momento, algumas coisas diferentes vão acontecer na sua vida. E nos olhos, né, daqueles que estão de fora, que ainda não conhecem, isso daí, acho que não está muito certo, não. Né? Porque a gente acha que, conhecendo Jesus, nossa vida vai ser uma maravilha. E aí Paulo conheceu Jesus. Aí ele começa falando aqui aos coríntios que chegou um momento que eles ficaram até desesperançados da própria vida. Né? O que é isso? É você pedir a morte. Né? Por quê? Porque as tribulações eram tantas, que chega um momento que a pessoa se entrega. Tá? Bom, aí vamos lá em 2 Coríntios 11, né? Livro de 2 Coríntios, próprio livro aí, 11, do 23 ao 27. A palavra do Senhor fala assim, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus, ele era judeu, né? Então, dentro da casa dele, ele recebeu dos próprios judeus uma quarentena de açoites, menos 1. Então, 5 vezes 4, 20, menos 5, 195 açoites. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Eu acho que eu pulei o 25, né? Que fala assim, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, que acharam que ele tinha morrido, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Talvez a gente lendo isso daqui, é uma coisa bem rápida, né? Mas isso aqui é uma história de vida. Dentro de cada uma dessas 5 vezes que ele levou 40 vezes, 40 menos uma, 39 chibatadas, tem uma história, tem os seus momentos de angústia, tem os seus momentos, né, de aflição, para chegar naquele momento das chibatadas. Né? Quantas coisas que não passaram para um episódio desse daqui? Quantas coisas não passaram na vida do Paulo para ele sofrer um naufrágio, outro naufrágio?
Então, não é apenas a gente ler aqui e falar que essas coisas aconteceram com Paulo. Tudo isso existe uma história acompanhando, né? E aí, ele começa esse texto, voltando lá no texto de 2 Coríntios 4, 16, 17 e 18, que o meu objetivo é nós estudarmos esse 16, 17 e 18. Então ele fala assim, ó: por isso não desfalecemos. Olha que coisa incrível, né? Em relação a tudo isso que ele passou, ele fala assim, ó: por isso que eu não desisto. Por isso que jamais eu desisto. Pode acontecer o que for comigo, que eu estou firme, né? Pode vir o que for, que eu estou na presença do Senhor, né? E muitas vezes nós, por tão poucas coisas, nós desistimos. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda nesse texto, que ele fala assim, ó: por isso não desfalecemos, tá? Mas qual que é isso que nós não desfalecemos? É o que ele vai falar ali na frente, é o segredo, né? É a chave. Por isso nós não desfalecemos, né? Por isso nós não nos rendemos, por isso nós nos entregamos, por isso somos firmes no Senhor. E eu quero que você saia daqui mais firme do que nunca no Senhor essa noite. Amém? Bom, aí Paulo tem essa vida difícil, né, que eu busquei aqui para a gente entender um pouquinho. E aí ele começa: por isso não desfalecemos. Aí ele continua: ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Bom, o que é qual o significado da palavra corromper? Tá igual, corrompa. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o que é esse homem exterior? Esse homem exterior são duas coisas. É a nossa carne, né? A nossa carne, os desejos carnais que nós temos e a nossa mente. Então, a nossa carne, a nossa mente, ela vai trabalhar na nossa vida de uma maneira a satisfazer quem? A carne e a nossa vontade pessoal. Ou não? Sempre vai existir essa luta entre esse homem exterior. Por quê? Porque ele já existe, vamos dizer assim, não sei se é essa palavra, mas já existe, nós já estamos destituídos da glória de Deus. Já existe uma maldição do pecado em nossas vidas. Então, por isso que muitas vezes até Paulo fala, né, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer eu faço. Porque quando você vê na sua vida, você já teve reações, atitudes que não são nada legais, né, diante de Deus. Nada conforme a vontade do Senhor para a sua vida. Mas existe essa influência do mal, a influência do pecado que nós carregamos. Glória a Deus, porque hoje nós estamos aqui, nós conhecemos, né, esse Senhor maravilhoso e somos novas criaturas. Mas essa luta continua, né? Nós somos novas criaturas, mas nós temos que continuar essa luta contra o mal, né? Outras coisas que acontecem na nossa vida esse homem exterior são as pessoas que nós convivemos.
né? Quantas pessoas que afligem as nossas vidas, a nossa maneira de ser, porque elas talvez não conheçam o Senhor. E mesmo aquelas que muitas vezes conhecem o Senhor nos afligem também. Então nós vivemos num meio, né, tanto esse homem exterior, tantas pessoas que compartilham suas vidas com a gente, como o nosso próprio eu. É uma luta, é uma luta. Mas ele continua o texto assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Amém? A palavra do Senhor lá em Lamentações 3:22, eu gostaria que colocasse. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. 23. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Amém. Nós temos esse Deus que nós amamos. Ele te ama muito mais do que você ama Ele, né? E Ele cuida de você, e a misericórdia dEle vai se renovar a cada manhã, independente de qualquer coisa que possa estar passando na tua vida, né? Então, nós precisamos ter essa consciência, que nós estamos numa luta, né? Uma luta nossa, né? Principalmente nosso homem exterior com o nosso homem interior. Amém? Mas, o que Paulo fala aqui na sequência, no 17? Ele diz assim, ó: pois a nossa leve e momentânea tribulação, né? A nossa leve e momentânea tribulação. Aí você vai me falar, leve e momentânea? Você não sabe o que eu passo, o que eu passei para falar isso daí, né? Você está equiparando esse leve e esse momentâneo com o quê? Mas eu vou te convencer de que essas coisas são leves e são momentâneas. Você pode estar passando algum problema na sua vida no momento, mas eu quero que você se lembre de algum outro grande problema que você já passou na tua vida. E por que você não se lembra desse outro grande problema que você passou? Porque, de alguma maneira, quando você está na presença do Senhor, grandes coisas, grandes tribulações, grandes aflições que nós passamos, ele tem um propósito nisso tudo, né? Ele tem um propósito. E, de momento, a gente acha que isso daí é o fim para nós. E não é, ele vai ter esse propósito, ele vai deixar você passar, e é por isso que você provavelmente nem se lembra mais dessa grande tribulação. Hoje eu estava pensando, lembrando, né? Eu lembrei do caminhão do pastor Veronese. Roubaram uma carreta do pastor Veronese, né? Isso lá, há uns 15 anos atrás, 18, não sei. Roubaram uma carreta. E aí, imagina, hoje uma carreta custa, sei lá, nem sei, no mínimo 1 milhão, né? Mas
E aí ele teve que ainda, para não ter o nome sujo, ele continuou pagando o IPVA dela, né? Pastor, você lembra disso aí constantemente? Isso daí é uma aflição para você? Não. Eu fiz um projeto para um médico aqui em Votuporanga de 10 apartamentos. E um terreno de 10 por 50, com declive. E eu consegui colocar 10 apartamentos nesse terreno, dentro da lei, tudo certinho. Quando aprovou o projeto na prefeitura, a arquiteta que aprovou o projeto me deu os parabéns daquele projeto, né? E falou, puxa vida, como que você conseguiu tudo aqui, ó? Analisei todas as normas da prefeitura, tudo certinho, tá de parabéns, né? Bom, aí começou a construção, né? 10 apartamentos, terminou os apartamentos. Aí um belo dia, ele ligou para mim, Salvador, tem como você dar uma ida lá no predinho, que eu aluguei os apartamentos, só que o carro não entra na garagem. Fácil assim, né? O carro não entra na garagem. Eu falei, não é possível, né? Aí eu corri lá, o Cássio não está aqui não, né? Eu tinha acabado de comprar uma Montana novinha, não era zero, mas era novinha. Aí eu fui lá com a minha Montana, né? Eu falei, deixa eu pôr o carro na garagem, não dei conta. Nossa, aquilo foi um desespero para mim. Um desespero. Todos os inquilinos desse predinho são estudantes de medicina. E aquilo lá foi um desespero. Bom, como que resolve? Por que eu fiz isso? Eu tinha feito um projeto estrutural para um outro arquiteto aqui em Votuporanga, o Celso Zuanazzi, de um predinho com as mesmas características. E o corredor para passar os carros, para entrar na garagem do projeto dele, tinha 4,20 metros. E o meu eu deixei com 3,80. Em nenhum momento que eu fiz aquele projeto, eu pensei que 3,80 era pequeno, porque o outro 4,20 era muito pouca diferença. E não deu, e não coube o carro lá, né? Só tinha uma solução. Durante a obra, ele estava comprando a casa do vizinho, né? Aí precisava comprar a casa, desmanchar, pegar uma faixa do outro terreno para poder anexar nesse terreno, para poder entrar os carros na garagem. Ele estava pagando R$300 mil no terreno, aliás, na casa, né? Durante a construção. E o vendedor queria 320, aí ele estava nessa briga, 320, 300, 300. Bom, no fim ele quase deixou pelos 300 e aí aconteceu esse negócio. Aí fomos comprar o terreno. Quanto que ele pediu no terreno? Ele já sabia do negócio, pediu 400 mil. Quem que pagou a diferença? Então, a primeira diferença dos 100 mil que eu paguei foi a Montana que eu tinha comprado. Vendi para o Cássio por 28 mil, né? E aí fui pagando a diferença. Então, são coisas que acontecem na nossa vida que talvez nos abalam, talvez não abala, né? Mas hoje eu tenho um amigo, tenho o respeito dele, né? Nós já fizemos projetos aqui em Votuporanga para, acho que, mais de 20 médicos. Por quê? Porque teve um momento da nossa vida que aquilo ali
teve um custo, eu podia ter evitado, sim, mas aconteceu. Mas foi uma leve, momentânea tribulação. Por quê? Porque aquilo lá trouxe para nós muitos outros projetos, muito mais respeito, né, diante da sociedade. Então, queridos, o que eu quero te falar é que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo. Bom, ainda tem um pouquinho dos 20 minutos. Quando dava aula na faculdade, isso em 2010, 2011, eu levava os alunos da topografia num determinado terreno aqui em Votuporanga, que tinha um muro de arrimo de quase 4 metros. Aí eu queria mostrar para os alunos, né, quando vocês forem projetar, você tem que olhar o terreno, qual que é a declividade, né, você vai ter que fazer muro de arrimo, aterro. Então eu mostrava, tem um terreno do lado aqui, é um terreno natural, você olha, parece que não dá muro de arrimo nenhum. Esse aqui dá quase 4 metros. Então, era um terreno que já estava aterrado, se não me engano, desde 2007, 2008. E aí um cliente nosso comprou esse terreno e fizemos uma casa lá. E ele fez aquela casa para vender. Bom, e vendeu para um juiz. Depois de uns 3 ou 4 anos que ele estava morando na casa, teve um dezembro que choveu, e o muro de arrimo caiu. E caiu em cima de uma construção que a gente estava fazendo no fundo, do Toninho da Rebomba, na época. Bom, eu estava tranquilo. Por quê? Porque não fui eu que fiz o muro de arrimo. Ele comprou o terreno com aquele muro de arrimo já há muito tempo, né? Já estava pronto. Bom, aí fui perguntar para os colegas, né, engenheiros mais velhos, um colega que eu tenho lá em Fernandópolis, que é do CREA, de São Paulo. Ele falou assim: Salvador, se você não colocou na tua ART que aquele muro de arrimo não é da tua responsabilidade, você é responsável por ele, porque você fez uma edificação num lugar que era existente e você não conhecia a qualidade daquela edificação. Então, se ele entrar na justiça, com certeza você vai perder. Então, você vê cada coisa que a gente entra, né? E aí foi mais 100. Só que, calma, tem uma parte boa. Né? O nosso cliente que fez a casa e o juiz falou: não, nós vamos repartir. Aí gastou 33 cada um. Né? Deus abençoou. Amém? Bom. Nada do que nós enfrentamos durará para sempre. Nada do que nós enfrentamos durará para sempre. E tudo que nós enfrentamos tem um significado. Eu fiquei amigo desse juiz. Não, amigo. Chegou no Natal do ano seguinte, ele mandou, né, um texto bem grande para mim, né, que admirava a minha conduta, tudo, dando os parabéns de final de ano, e escreveu essas coisas. Então, já pensou se eu estivesse contando aqui para vocês que tinha caído um muro lá e eu tinha largado porque não era minha responsabilidade, não fui eu que fiz o muro 10 anos atrás da construção, né? Qual seria o meu testemunho para essa pessoa?
Quem pode falar alguma coisa? Né? Então, tem certas coisas na nossa vida que não, que ela vai passar, né? Ela vai passar. Olha o Serginho, né, Serginho? Quantas vezes estenderam o saco preto lá para colocar o Serginho dentro dele? Não, ele já morreu. E aí? Está aqui. Amém? Glória a Deus. Ele pode dar testemunho. Por quê? Porque ele é um servo bom e fiel na presença do Senhor. Então, tudo na nossa vida, com certeza, irmãos, tudo, né, existe um propósito do Senhor. Ah, mas Jesus, lá em Mateus 11:11, fala que João Batista foi não sei o termo que ele fala, mas é o melhor homem que pisou na terra. Daqui a pouco eu lembro, tá? Pastor, ajuda aí. Que João Batista foi o melhor homem que pisou na terra. Mas o que aconteceu com João Batista? Foi decapitado por causa de um luxo, né, de uma adolescente dançarina. Né? É claro que foi a mãe que pediu para ela. Aqui todo mundo conhece a história, mas ele foi decapitado. O que aconteceu com Estevão? Apedrejado até a morte. Mas o que Deus usou, né, nessa decapitação de João Batista? O que de bom tem nisso? Eu não sei quanto tempo e o que uma pessoa sente ao ser decapitada. Mas eu sei de uma coisa, que naquele intervalo de tempo, essa pessoa passou desse tempo nosso aqui, dessa vida que a gente muitas vezes fica reclamando dela, para uma vida eterna na presença do Senhor. Você já pensou nisso? Nós tivemos a nossa netinha, né, que em 2019 faleceu. Ela viveu durante mais ou menos 7 meses, né? 7 meses. E tanto que a igreja orou, nós oramos, antes dela nascer. E foi uma coisa muito triste na nossa vida, se não foi, claro, a mais triste que nós passamos até hoje. E qual o propósito? Eu não sei o propósito de Deus, mas uma coisa eu enxergo. Durante aquele velório, ela, se olhando para ela foi uma maravilha. Nós não enxergamos assim, mas eu tenho certeza que para ela foi. Que ela passou, né? Assim como João Batista passou para a eternidade com o Senhor, ela passou também. Né? Mas ali naquele velório, tinha muita gente, muitas amigas, né, da minha filha principalmente, muitos amigos meus. E eles tiveram a oportunidade de ouvir 3 pastores, né? A palavra de 3 pastores. Talvez foi aquela única oportunidade que eles tiveram ali, né, de ouvir um pastor falar. E da Camila também, que a Camila falou lá naquele momento, foi muito profundo. Então, os momentos da minha vida que eu penso nisso, eu penso que foi esse propósito. Né?
Eu não sei o que vai acontecer na vida dessas pessoas, mas eu tenho certeza que existiam mais de 100 pessoas ali. Muitas delas, né, muito mais de 100 pessoas não conheciam Jesus e nunca tinham ouvido um pastor falar. Só para a gente finalizar, se existir uma chave, um segredo aqui nisso daqui, está no versículo de número 18, que fala assim: portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas na que não se veem, pois que as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, queridos irmãos, eu não sei, talvez aquilo que você está enxergando, aquilo que você está vendo, você precisa saber que isso daí é uma coisa temporal, que ela vai passar, que você vai esquecer, que ela está te afligindo agora, que está sendo triste para você agora, mas ela passa, ela vai cumprir um propósito na tua vida, né? E ela vai passar. Só que nesse teu sofrimento, nessa tua aflição, nessa tua angústia, você não está enxergando coisas que a palavra nos diz aqui que elas são eternas. Elas são eternas, não são coisas que você vai passar por isso e aquilo só te angustiou, você só sofreu, foi ruim para você, mas não. A palavra diz que o que você não está vendo com essa tua aflição tem peso eterno. E o peso eterno está na presença do Senhor. Então, eu queria que você entendesse isso. Tem outras coisas aqui para falar, mas acho que eu tenho certeza que o Senhor, né, vai falar no teu coração. E Ele vai fazer você pregar isso para você. Tá? A hora que você está sentindo alguma coisa aí que você não acha justo contra você, prega isso para você, o coração. Existem coisas, né, que você não está vendo, mas que elas têm peso de vida eterna naquele momento. Amém? Não se aflija. Eu não sei, eu gostaria de aquele louvor, se pudesse vir aqui à frente, cantar Maranata outra vez, né? Eu escrevi um texto aqui, está escrito assim, ó: quando as tragédias se acumulam sobre você, isso não é em vão. Essas coisas estão trabalhando a seu favor. Um dia você sairá do tempo e entrará na eternidade, aliviado, né, das leves aflições do momento e absorvido pelo peso eterno de glória. Se precisar um conselho ao que diz essa música, né? Só em ti confiarei, em nada temerei. Confia no Senhor. Ele tem um projeto nessa tua aflição. Ele tem algo que vai te surpreender, né, nesses momentos de angústia. Eu não sei o que você está passando, mas se você quiser vir aqui à frente, eu gostaria de orar. Eu não vou orar pelo teu problema. Eu
quero orar para que você entenda que isso é um processo do Senhor, que isso vai ser uma bênção. É isso que muitas vezes o nosso coração não aceita. Nós não aceitamos muitas coisas que acontecem. Se você sentir esse desejo dentro da frente, eu vou orar. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada E aí a clínica, fizemos a visita, meu pai estava muito mal, no começo de pneumonia, e o meu sogro também, os dois estão no mesmo quarto. E aí eu cheguei em casa ontem à tarde do trabalho, a Iris estava desesperada porque o quadro do pai dela tinha se agravado. Aí eu falei para ela, fica tranquila. E ela, não, meu pai não vai sair dessa. Ele piorou demais. Meu pai não vai sair dessa. Meu pai também estava muito ruim, sabia o tanto, parecia que... Eu falei, fica tranquila, né? O Senhor vai cuidar deles. Aleluia. Hoje nós fomos lá fazer a visita.
É incrível. Parecia que eles não tinham mais nada. Como que uma pneumonia, né, que está cheio de aquele barulho fazendo na garganta e tudo, de um dia para o outro não tinha mais nada. A palavra do Senhor diz aqui em 2 Pedro, aliás, 1 Pedro, capítulo de número 4, diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta noite maravilhosa que o Senhor nos presenteia, Senhor. Nós sabemos que o coração dessas irmãs que aqui estão, Senhor, com certeza estão passando momentos de aflição, momentos, Senhor, de coisas que talvez elas não estejam entendendo. Eu não sei o que é, Senhor, mas eu quero te pedir que o Senhor esteja colocando no coração delas que isso tem um propósito, né? Tem um propósito de vida daqui para frente, tem um propósito de testemunho, tem um propósito de aprendizado, tem um propósito que só o Senhor sabe para que isso está acontecendo. Então eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja acalmando esses corações, que o Senhor possa, teu Espírito Santo possa estar ensinando esses corações a te procurar mais, entrar na tua presença, Senhor, te conhecer mais e saber que o Senhor é Deus, que o Senhor quem renova tuas misericórdias a cada manhã, e que amanhã será um novo dia. Amanhã, Senhor, talvez seja o dia da alegria em relação a isso aqui que está acontecendo, ó Pai, mas que o Senhor possa saber que tudo tem um peso de glória eterna na tua presença, Pai. Acalme esses corações, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixe sentar. Amém. Pastor Marcos. Amém. Tudo certo, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto. Que o Senhor esteja levando a cada um de nós para as suas casas, ó Pai, sobre a tua proteção, sobre a tua bênção, né? Que o Senhor possa, né, cada um aqui possa ter uma noite tranquila, que o Senhor esteja falando no coração de cada um, que nós possamos estar na tua presença, Senhor, que nós possamos buscar a tua presença, ter intimidade contigo cada vez mais. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Pai.